Seleção brasileira, bora falar um pouquinho sobre esse assunto que sempre causa muita polêmica, né? O Brasil na Copa América, apesar de ter se classificado sem perder nenhum jogo, não apresentou aquele futebol bonito que a gente queria ver, né? Empatou em 0 a 0 com a Costa Rica, depois meteu 4 na seleção do Paraguai, nos iludiu um pouquinho, não vou mentir, e aí depois voltou a apresentar um futebol bem fraco contra a seleção da Colômbia. O primeiro tempo ainda foi menos pior do que o segundo. O primeiro teve gol do Rafinha, ainda teve o Brasil tentando criar alguma coisa, né? Mas o segundo tempo foi horroroso, tá? O setor de criatividade do Brasil é fraquíssimo, a bola não chega boa para os atacantes, fica bem complicado. O Vini Júnior infelizmente não consegue demonstrar nem 30% do futebol que ele demonstra na equipe do Real Madrid. Boa parte também porque a bola dificilmente chega de um jeito bom lá para os atacantes, né? Como eu falei pra vocês, o setor de criatividade é bem fraco, tá? O Dorival também não abre mão de jeito nenhum de jogar com 2 volantes, não importa o placar, não importa como esteja o jogo, é sempre com 2 volantes, tá? Vini Júnior não jogará as quartas de final contra a seleção do Uruguai, levou um cartão besta logo no começo da partida, se não me engano foi com 6 minutos, não precisava disso, não joga, e aí temos algumas opções que o Dorival considera pro lugar dele para esse jogo, né, contra o Uruguai nas quartas de final, jogo que acontece no sabadão às 22 horas, horário de Brasília. As opções então que o Dorival tem pro lugar do Vini são Gabriel Martinelli, Endrick, Savinho e também o Evanilson. O Martinelli acho que é o mais simples, digamos assim, porque ele já jogaria na ponta esquerda ali, como um ponta aberto normalmente, né? E teoricamente é o reserva imediato do Vinícius Júnior. Porém, ele foi utilizado poucos minutos somente no jogo contra a Costa Rica, não entrou contra o Paraguai e não entrou também contra a seleção da Colômbia. Temos o Endrick, que aí mudaria um pouco do jeito da seleção jogar, teremos um camisa 9 realmente ali na área, né? E o Endrick também é um jogador que o Dorival fica falando que não é pra colocar tanta pressão, que ele quer evitar colocar muita pressão em cima do Endrick, por isso que ele não coloca de titular, por isso que ele coloca poucos minutos, inclusive, né, tô até falando português errado, inclusive contra a Colômbia o Endrick entrou ali faltando 4 minutos pro final, se eu não me engano, somando toda a Copa América, o Endrick tem uns 35 minutos de campo, tá? Aí tem o Evanilson, que mal jogou também pela seleção brasileira, e também teríamos a opção do Savinho, que jogou muito bem no jogo contra o Paraguai, no lugar do Rafinha. O Rafinha também é 8 ou 80, né? Ou ele joga mal, ou ele joga bem como foi ontem. Não tem o meio termo, é sempre 8 ou 80. Vamos torcer pro jogo contra o Uruguai, né? Ele tá 80. Então temos aí Martinelli, Evanilson, Endrick e Savinho. Vocês preferem que o Brasil jogue com camisa 9 aí, Endrick? Ou vocês acham que Savinho, Martinelli ou Evanilson seriam melhores opções para o Dorival Júnior para esse jogo, tá? Inclusive o Dorival falou um pouquinho sobre tudo isso e se liga no que ele disse. Até pouco tempo ouvia falar que o Brasil tinha que aprender a jogar sem os protagonistas. Esse é o momento. Vini fica fora, estamos sem Neymar por algum tempo. Em algum momento não os teremos em uma partida e outros terão que aparecer. Será um jogo difícil contra o Uruguai, como eles sabem que terá um jogo difícil contra a seleção brasileira. Então, quero saber a tua opinião, tá? Martinelli, Savinho, Evanilson ou Endrick? Quem você colocaria no lugar do Vini Júnior para esse jogo contra a seleção uruguaia? O que me agrada bastante seria ter um camisa 9, tá? Eu acho que seria bem interessante começar com o Endrick de titular ou então o Gabriel Martinelli, que seria o substituto imediato lá do Vini Júnior. Quero saber a tua opinião, comenta aí, bora continuar falando sobre seleção brasileira. Já que eu falei sobre meio campo, setor de criatividade, o Galvão Bueno, que narrou aí jogos da seleção por muito e muito tempo, né? Falou um pouquinho sobre o meio campo da seleção. Se liga no que ele disse. Vou falar uma coisa aqui e vão dizer que sou maldoso, mas os 4 jogadores do meio campo do Brasil que jogam são do futebol inglês, de clubes médios pra baixo. Tem alguém do Manchester City, do United, do Arsenal, do Liverpool,
Liverpool. Esse é o nível do meio-campo do futebol brasileiro, da metade pra baixo do futebol inglês. O time da Colômbia dominou o meio-campo, dominou o jogo e eles mereciam a vitória. O Brasil merecia perder pra Colômbia, tomou o olé da torcida, o que é muito triste, e pode até ganhar do Uruguai, mas eles entram em campo como favoritos. Tá difícil, tá duro, não é o futebol brasileiro. Realmente, galera, tá bem complicado ver os jogos da seleção, principalmente pro pessoal mais velho como eu, que já viu aí Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Kaká, Ronaldo Fenômeno, Adriano Imperador, e muitos outros grandes nomes jogarem na seleção. Hoje em dia tá bem complicado, tanto é que ninguém mais teme a seleção brasileira, né? O Uruguai realmente é o favorito, venceu os 3 jogos da Copa América, é uma seleção que tá jogando muito bem e, a meu ver, é uma seleção que hoje em dia está mais forte que a seleção brasileira. Porém, tudo pode acontecer e nós, como bons brasileiros, né, vamos aí torcer para o Brasil vencer a seleção do Uruguai. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é que teve o pênalti ontem, que era para ter sido marcado em cima do Vini Júnior ainda no primeiro tempo, no minuto 42. Todo mundo viu que foi pênalti, menos o VAR, menos o árbitro de campo também. Não deu a penalidade, prejudicou com certeza a seleção brasileira, porque provavelmente, né, poderíamos ter acertado o pênalti ali e acabava o primeiro tempo com placar de 2-1, tá? A Conmebol hoje, quarta-feira, reconheceu o erro do árbitro. Sim, eles reconheceram que foi pênalti para a seleção brasileira. Se liga no que a Conmebol escreveu. No minuto 42, em uma disputa de bola dentro da área, um defensor não toca a bola e, como produto da disputa, é produzido um contato imprudente para a ação. O árbitro não consegue observar a ação e deixa que o jogo continue. O VAR, em sua checagem protocolar, analisa por distintos ângulos, velocidades e considerações e não consegue identificar que o defensor não toca a bola antes de entrar em contato imprudentemente com o atacante. O VAR confirma de maneira incorreta a decisão original de campo. Cara, é simplesmente absurdo um erro desse num torneio tão importante como a Copa América. Eu já acho um absurdo o VAR daqui demorar tanto para analisar qualquer lance, tá? Você vê, por exemplo, a Eurocopa, o VAR vê tão rápido as coisas que você nem percebe às vezes, tá? Aqui o VAR fica 2, 3, 4 minutos analisando o lance, inclusive no gol anulado da Colômbia, o VAR ficou mó tempo analisando também, se eu não me engano foram 4 minutos, depois no pênalti foi pelo menos aí 2 minutos analisando pra confirmar que foi uma decisão incorreta. Aí eu te pergunto, tá cheio de árbitro lá no VAR, vendo na televisão e olhando o lance de perto, cara, vários ângulos e tudo mais. Os caras não conseguiram ver que foi pênalti no Vini Júnior, ainda mais com a Conmebol falando no dia seguinte que foi uma decisão incorreta, que eles erraram. Pô, tá de brincadeira, né? E também não chamar o árbitro pra ir lá pro televisor observar o lance e dar sua própria opinião é outra coisa de maluco. Então é muito estranho tudo isso, tá? Eu acho muito bizarro o pessoal que tá lá no VAR não conseguir ver o pênalti em cima do Vini Júnior e a Conmebol ainda confirmar que eles erraram, hein? Então o Brasil, queira ou não, foi prejudicado nesse jogo contra a Colômbia, tá? Não tô falando que o Brasil ia vencer, com certeza não, até porque pênalti pode errar, né? A gente já viu o Paquetá errando um e acertando o outro contra a seleção do Paraguai. Pois bem, galera, Brasil pega o Uruguai no próximo sábado, 22 horas. Quartas de final, o Uruguai chega muito forte, chega como grande favorito, tá vivendo um momento bem melhor que o momento da seleção brasileira, tá com um técnico que tá faz mais tempo lá do que o Dorival Júnior, então é um jogo bem complicado. Quero saber o seu palpite, quem é que passa desse jogo? Brasil ou então a seleção uruguaia? E também comente, hein, quem você queria ver no lugar do Vini Júnior? Evanilson, Martinelli, Endrick ou então o Savinho? Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu e falou! Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night.